Sejam bem-vindos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, estamos em mais uma catequese. Hoje, a catequese de adultos, a crisma, que é o sacramento da confirmação, nós temos uma proposta dentro do método. O método IVC, a Casa da Iniciação à Vida Cristã pela Paulinas, né, o método da iniciação à vida cristã que temos, nós vamos caminhar hoje com o método Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é o caminho, e dentro deste método nós vamos poder caminhar um pouco mais, conhecer um pouco mais a proposta que a igreja nos tem na catequese, que é a busca que vocês estão fazendo, que nós como catequistas também compartilhamos. Estamos aqui em uma prova de caminhada, né? Então, a proposta que Jesus Cristo, Ele é o caminho, ela nos dá a entender cada ponto que Ele passou, que nós também devemos passar. Ele é a proposta. E dentro dessa proposta nós devemos olhar e tentar ser um imitador. Ser cristão é ser um imitador de Cristo. Jesus é o caminho. Nós vamos utilizar a base da nossa fé, que é a leitura da Sagrada Escritura. E nessa mesma leitura nós vamos em Marcos 8, 27 a 29. Então, lembrando, Mateus, Marcos 8, do 27 ao 29. Pedro proclama sua fé em Jesus, primeira predição da paixão. Jesus saiu com os seus discípulos pelo caminho nas aldeias de Cesareia de Filipe. E pelo caminho perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhes os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Meus amados, Jesus Cristo é o caminho. E olha que caminho pesado que ele pergunta, né? Que pergunta forte. Jesus Cristo, no exemplo de São Marcos, ele vai colocar esse evangelho, esse trecho bem pequeno até, mas com um direcionamento muito forte. Quando vocês olham a cruz, quem é essa pessoa que está na cruz? Quem você consegue ver? O que será que aquela pessoa passou para chegar naquele caminho? Naquele lugar. E aquele lugar foi só aquilo? Teve-se algo depois? Aquilo foi necessário para que o depois se tornasse sólido, para que outras pessoas pudessem passar pelo mesmo caminho? São questões que cada um de nós é chamado a entender, a buscar. Nós temos algumas questões, óbvio. Quem são os personagens que estão ali naquela lógica? Quem são as pessoas que Jesus pergunta? Os discípulos, aqueles seus, aqueles que caminhavam com ele.
E quais são as falas? Olha que Jesus aqui ele pergunta bem veemente, né? Quem dizem os homens, quem está de fora dos discípulos? Quem diz que eu sou? E depois Jesus pergunta de volta, e dentre vós, olha só que interessante, e vós, quem dizeis que eu sou? É incrível. Então são falas, é um texto forte, importante, e é importante a gente destacar cada ponto, para que a gente possa crescer em oração, poder ter amadurecimento quanto adulto, amadurecimento na fé, que a gente possa ter uma busca de preparação bem sólida, bem convicta. A palavra, ela diz, de uma forma bem sucinta, de um Messias, que é a resposta, né? Dizem que é Elias, dizem que é João Batista. João Batista é aquele precursor, é aquele que anuncia a boa nova. Endireitai os vossos caminhos. Elias é aquele que lá atrás era judiado, era humilhado, era cuspido, porque ele era um profeta que anunciava o reino de Deus. Olha para ver que comparação que fazem com Cristo. Esse Messias, na cultura judaica, é aquele que vai vir para renovar tudo, para mudar tudo. E talvez seja essa mudança que a gente precisava e precisa a cada dia. Ver aquela pessoa humilde, sem nenhum apego, que caminhava com você, que vestia você, que dava atenção a você, que dava de comer a você. É esse que é o Jesus, esse que é o Messias, esse que é o Emanuel, é o Deus conosco, que caminha conosco. Nós temos, de certa forma, algumas orientações. A Sagrada Escritura é o nosso norte, que faz com que cheguemos a Jesus. E o catecismo, aqui agora o catecismo, ele vai ensinar, no número 436, como que a igreja ensina. E nessa mesma lógica, nós vamos entender que Jesus, ele é essa pessoa própria, essa pessoa que ela está com os seus, ela mostra o caminho aos seus, assim como você está aqui hoje na catequese. Está buscando um direcionamento, está buscando, de certa forma, entender, caminhar, buscar a orientação dentro da Sagrada Escritura, buscar não somente a Sagrada Escritura, mas, sabe, aquela busca de você tá na catequese, tem um material, mas sempre ter a sede de olhar para Jesus, olhar para o teu irmão e ver Jesus no teu irmão. É ter o discernimento que na caminhada, aquilo que a gente recebe quanto ensinamento, a gente também pode ver Cristo no outro. Que é difícil. Não é uma tarefa fácil. Então aqui, a gente vai ter um direcionamento no número 436 do Catecismo. E nesse mesmo número 436, no Yucat, a gente vai ter o número 73. Por que Jesus está associado ao cognome Cristo, esse Messias? Na fórmula breve, Jesus é o Cristo. Exprime-se o cerne da fé cristã. Jesus é o filho de um simples carpinteiro de Nazaré. É o Messias e Salvador esperado. Muitas vezes a gente coloca uma expectativa muito grande nas coisas de Deus, assim como nas nossas coisas. A gente coloca uma expectativa muito grande para que algo aconteça conforme a gente quer e não quanto a gente precisa. Foi necessário que Jesus, como homem, é Deus com o Pai,
no Filho e no Espírito Santo. Mas como homem, ele foi homem, como a mim, como a você. Foi homem como qualquer um de nós, uma pessoa humana. E nessa identidade humana, ele se fez como nós. Ele esteve conosco. Ele se alimentou como nós. Ele foi gerado em 40 semanas, como qualquer bebê foi. Cresceu como qualquer criança foi. Começou a engatinhar como qualquer pessoa. Cresceu como jovem, como qualquer pessoa. Foi um adulto, assim quanto vocês na Crisma, na catequese de adultos, estão aqui buscando. Ele se preparou 30 anos por meio da Sagrada Escritura. Aos 12 anos de idade, com a maturidade da fé dada pelo povo judeu, que aí entra a questão do Bar Mitzvah. O Bar Mitzvah, ele é a saída da juventude para a fase adulta. Jesus, aos 12 anos de idade, na festa em Jerusalém, ele ficou na casa de Deus. E ele ficou ensinando e ouvindo os doutores e debatendo com os doutores da lei, da Sagrada Escritura. Vejam quanto é importante o ensinamento e a busca por esse ensinamento. Então, agora vamos discorrer de uma forma bem predicada. A Sagrada Escritura passa o ensinamento, a igreja ensina, e aí a gente tem algumas questões. Que Jesus, esse Cristo, ele é tido quanto imagens. Aqui, por exemplo, temos a imagem de Jesus crucificado, como se fosse exatamente no Gólgota. Aqui temos a imagem de Jesus na cruz de São Damião, com diversas explicações para cada ponto. Ao pé da cruz é uma imagem, um tipo. O centro da imagem é outra imagem. Cada lado da cruz é outra imagem, outra representação. E acima da cabeça de Jesus, outra imagem também. Tá? Então, cada ponto é uma catequese diferente. E aí a gente também tem que entender o seguinte, que cada palavra, ela nos faz rezar, ela nos leva à oração. E é importante que cada ponto que a gente passe, cada orientação que você recebe, que você deixe aquilo viver em seu coração, em forma de oração, para que aquele entendimento ele possa ser sólido, que a gente possa levar para outras pessoas, para se tornar algo pessoal, uma intimidade. E essa intimidade faz nos viver assim quanto testemunhas desse Cristo, testemunha desse Deus, que hoje o mundo carece muito. A palavra ela nos faz viver essa ideia. Vamos pensar da seguinte forma. Vamos conversar juntos sobre a decisão de seguir Jesus. Você já decidiu seguir Jesus? Será que eu já decidi seguir a Cristo? Seguir esse Jesus? E para aprofundar em casa, já vamos discorrer o nosso final do encontro. O aprofundamento de casa ele é dado da seguinte forma. Jesus Cristo é o Deus que se fez carne. Forte, né? Esse verbo encarnado. E chegando mais essa finalização, gostaria de agradecer a todos, principalmente o sim que você tem dado para estar nessa caminhada e que traga mais bênção forte. Reze por nós, reze pela nossa comunidade, reze pela nossa igreja, reze por nós catequistas, que possamos encaminhar vocês nesse caminho, também caminhar com vocês. Amém? Tudo que fizemos foi em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.